mas a audiência maior era o Dente de Leite, né? O campeonato Dente de Leite. Eu não queria você contar um pouco essa história. Bom, na verdade, esse campeonato, ele era na antiga TV Tupi, que hoje é SBT, né? Uhum. E era no campo do Nacional, ali na água... Barra Água Funda, né? rasa, né? Barra Funda, né? É Barra perto Funda, da em frente... Barra Funda. Não, é Barra Funda... Água Branca. Em frente ao CT do São Paulo e Certo. do do Palmeiras. Palmeiras, do outro lado da rua Comendador Nacional. Souza. Exatamente, perfeito. E só para você ter uma ideia, todos os sábados pela manhã, nós, garotos de 12, 13, 14 anos, levávamos ao estádio 10, 15 mil pessoas. E para você ter uma ideia, a final foi São Paulo e Nacional. Lotação, a maior lotação desse estádio foi nesse jogo. Olha. E 10 mil pessoas ficaram de fora. E o governador do estado assistiu a final e entregou a taça de campeão, né? Infelizmente, para o Nacional, que nós perdemos a final por 1-0, estávamos invictos até a final. E nessa grande decisão, o Nacional, o time da casa, nos venceu por 1-0 e acabou sendo campeão. Mas o legal disso, o legado que ficou, é que todos nós ficamos famosos por ter sido vice. Ninguém esqueceu da gente. Uhum. Por incrível que pareça, não é nenhuma pretensão, isso aí tem até artigos de jornal, comparavam o ataque daquele São Paulo Dente de Leite a Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Olha. E a gente acha até um pouco uma pretensão, mas quem assistiu, as pessoas da idade, dizem, né, que foi a maior equipe de base que o São Paulo já formou até hoje, em todos os tempos. Eu fico feliz por ter participado dela. Muito legal. Agora, até você estava falando sobre isso, o que é a diferença do tempo. Essa semana, muita gente recebeu, esse tempo agora, um vídeo do Cristiano Ronaldo cabeceando e ele sobe numa altura assustadora. E depois, logo em seguida, aniversário do Pelé. Tem o Pelé subindo numa altura assustadora. E faz a gente relativizar um pouquinho. O futebol daquele tempo tinha algo a mais, não tinha? Bom, eu vou falar como ex-jogador. O jogador da época, o garoto que ia subir para o futebol profissional antes, enfrentava 8, 9, 10 craques em nível de seleção. Hoje, o garoto que está na equipe de base, ele já entra comandando, ele já entra como estrelinha, ele tem uma facilidade para poder se adequar ao grupo. O jogador de antigamente via aqueles atletas do São Paulo, do Corinthians, do Cruzeiro, do Flamengo, como ídolos. Então, existe um caso muito importante que eu acho legal relatar. Existia um jogador no América de São José do Rio Preto que foi contratado pelo Santos, chamado Fernandinho. E quando ele chegou à Vila Belmiro, ele ficava, quando tinha aqueles trabalhos físicos, ele ficava parado vendo o Pelé fazer o trabalho físico. Entendeu? Era o Pelé no clube, era o Ademir da Guia, era o Gerson, era o Rivelino, só monstros sagrados do futebol. E hoje, infelizmente, não é saudosismo nenhum, não existe esse tipo de jogador nas equipes grandes do futebol e outra, em qualquer equipe grande do futebol brasileiro, infelizmente. É talvez uma complementação. Ao mesmo tempo que o menino da base virou um menino de ouro, coisa que naquele tempo era mais difícil ser, e, de outro lado, os times não têm mais aquela seleção de craques que jogava, porque a gente sabe que a Europa, aí, o Japão, a Arábia, o brasileiro está por todo lado. Essa soma realmente desbalanceou, né? Sim, e os garotos estão indo muito cedo, né, para a Europa, para outros países, né, que comandam financeiramente o mercado do futebol. E isso fez com que muitos jogadores nossos, brasileiros, acabem jogando por seleções pelo país que eles atuam. Por quê? Sim. Vão tão bem, são poucos conhecidos aqui, vão tão bem lá, que acabam sendo convidados ou convocados para fazer parte da seleção local onde eles trabalham, onde eles jogam. E isso aí, nós temos, por exemplo, um exemplo típico do filho do Mazinho, o Thiago Alcântara, um volante excepcional que joga facilmente no time do Brasil, mas como ele não era convocado, ele resolveu optar pela seleção espanhola. A Espanha tem um histórico longo de pegar jogadores brasileiros para jogar, né? É quase uma predileção local. Delfino,
Eu estou vendo você quieto, depois de você me confessar que você jogou a Copa dos Estados Unidos, eu bem achei que o Romário não estava tão bem. Eu esperava ver você no lugar dele. Mas, Delfino, você chegou também a pensar em se profissionalizar no futebol? Bom, eu venho de uma geração que todos esses... Por exemplo, o Clube Pinheiros também foi um clube com muitos jogadores de futebol, né? A minha posição era volante, lateral esquerdo, enfim. Mas a coisa da educação no Brasil, todos os meus colegas, por exemplo, que jogavam no Clube Pinheiros, que é um clube classe média, enfim, a elite de São Paulo também, né? Não falando, as universidades americanas, as pessoas iam estudar fora, por exemplo. Então, e eu fui estudar aqui eu estudei aqui na PUC, na universidade aqui em São Paulo. Então, e aí eu entrei na coisa do estudo, né? Então, eu não tive essa perspectiva. Agora, até os 16, 17 anos, levava-se a sério, né? Essa coisa do futebol, né? Fisicamente, né? Nunca fumei, sempre tive uma vida esportista, não agora, né? Mas, então, ficou no limite, sim. E eu participei, Salt Bay Cup, Califórnia, era uma Copa do Mundo, onde o colégio, a equipe, fizeram uma seleção, fez a seleção paulista, onde a gente representou o Brasil. Então, foi bem interessante. Assim, É muito legal esse tipo de competição, né? Foi em 1980, julho de 80, onde os Estados Unidos estava começando ainda o futebol masculino, porque lá o feminino era bem desenvolvido. Então, toda a minha geração, por exemplo, as pessoas mais... Teve o Beto Nogueira, que foi jogar na Espanha, que o Batata jogou no São Bento. Então, são pessoas que tiveram uma carreira... hoje o Batata é técnico de futebol society do Brasil, né? Então, e eram do nível muito legal, porque o futebol do Pinheiros, do Círculo Militar, da Sírio, mas o indiano também Era isso que eu era ia falar, o campeonato... joguei com o Batata no indiano. E era Você jogou com o colega dele, foi? Isso, o Batata que hoje é treinador da seleção sub-7, futebol de 7, fut-7. Fut-7, né? Ele é o técnico da seleção brasileira de futebol fut-7. Um grande jogador, também Olha. que tinha tudo para ser um ótimo profissional, mas aquelas coisas que acontecem no meio do caminho, isso não aconteceu, mas ele é o cara que joga muita bola até hoje. Tá? Muito legal. E para vocês, como foi a tensão daquele momento, vou seguir carreira ou não? Porque não é fácil escolher isso. Como é que foi para vocês dois? Bom, eu joguei, na verdade, até 23, 24 anos, né? Por quê? Eu estive jogando no interior, joguei em Guaxupé, Minas Gerais, cheguei a treinar no Avaí de Santa Catarina, mas o que aconteceu? Ao longo desse tempo que eu participei do futebol profissional, era muito difícil você ganhar dinheiro, era difícil demais. Aí, o que aconteceu? Um amigo meu falou, se você quiser, eu te arrumo um emprego na Nestlé. Estou até fazendo uma propaganda gratuita aqui, né? Mas uma empresa de porte multinacional. Aí eu falei, quer saber? Conversei com a minha namorada, hoje esposa, né? E fui trabalhar na Nestlé. Foi a melhor empresa que eu trabalhei, otimamente, tinha todos os benefícios. Aí eu resolvi desistir do futebol. Eu acho que fiz uma troca para o momento certa, correta, e segui. Então eu parei com o futebol, aí veio a outra parte de ser treinador, né? E engraçado, se é que eu posso dizer assim... Você começou cedo, treinador? Não. Não. Uns 6 anos depois que eu parei de jogar futebol. Então você era novo. Se você parou com 23, você era novo. Sim, mas eu comecei assim, como treinador de clube, de times de clube social. Não era profissionalmente. Entendi. Aí o que aconteceu? Os trabalhos feitos lá, realizados lá, chamaram a atenção, né, da direção. Aí eu comecei no São Paulo sub-15, sub-20 e depois sub-17. E aí eu fui participando de outros clubes. Eu fui, por exemplo, Clube Atlético Taboão da Serra, né, que é próximo à minha residência. Estive também, trabalhei no Osasco, 15 de Caraguatatuba, são equipes pequenas, mas profissionais. Sim, né? sim. E aí também passou um tempo, aí veio o convite para trabalhar na base do Corinthians, né? E eu trabalhei lá por 1 ano e meio,
E tive a grata surpresa e o prazer de ajudar na revelação do Marquinhos, Uhum. zagueiro que hoje está no PSG, da seleção brasileira, Sim, sim. e que posso dizer assim, aquela coisa que eu guardo com todo carinho, e disse uma vez para todos os garotos que trabalhavam comigo: um dia eu vou estar velhinho, sentado no sofá, com a minha esposa, ligando a televisão, e eu falo, está vendo aquele garoto lá? Um dia eu ajudei na formação dele. Isso aí não tem preço. Muito legal. Agora, falando sobre o programa Nações da Bola, tem ali um esforço para dar conta do futebol brasileiro no total e ainda o futebol internacional. Quanto tempo de futebol vocês assistem por dia para poder fazer tudo aquilo? Olha, nós estamos fazendo todos os dias. Todos. Né? Daqui a pouco eu passo a palavra para o Zeca, a parte também, né, técnica, porque ele trabalha muito. Imagino. Ele às vezes ele não narra, não comenta, não reporta, mas faz a parte técnica e tem que estar lá full time para poder, né, não haver nenhum problema técnico, né? E como é que acontece? A gente também faz, entre outras coisas, jogos do futebol alemão ou de clubes alemães. E na época que nós tivemos conhecimento, né, do Delfino, estava havendo a grande final PSG contra o Bayern de Munique. Né? Sim, sim, foi histórico. E mandamos a gravação desse jogo para o Luiz Delfino. E foi muito legal porque a equipe alemã, ao qual eu torço também, né, o Bayern, venceu por 1-0. Muitos brasileiros queriam a vitória do PSG por causa do Neymar, mas fiquei muito feliz com a vitória do Bayern de Munique, que é um dos times que eu gosto, né, e posso dizer também que gosto do Manchester City e gosto do Barcelona. Delfino, você que tem um pezinho na Alemanha, qual é o time alemão preferido seu? Ah, isso é uma coisa legal de contar. Quando eu morei lá em 2012 e 2013, a língua era uma coisa ainda começando e difícil, né? Então eu falei, qual é a única coisa que eu tenho a linguagem universal? Então eu fui para todos os campos dos times que eu conhecia. Meu time lá é Freiburg. Então eu fui conversar com os técnicos da minha cidade primeiro, que foi Freudenstadt, da Floresta Negra, Schwarzwald, que é ali no meio da Floresta Negra. Depois Freiburg. Fui até o centro de treinamento do Bayern, fui no centro de treinamento de Stuttgart, Düsseldorf, um montão de times assim que Berlim eu fui também, mas é legal eu contar que eu fui no centro de treinamento do Bayern com o casaco que eu ganhei dos jogadores argentinos do Hamburgo. Só que lá tem uma competição, é como São Paulo e Rio. Hamburgo com Munique é uma discussão pesada. Eu fui no centro de treinamento, esqueci, com o casaco do Hamburgo. Ah, não tive dúvida. Eu fui recebido lá pelo Rafinha e pelo aquele zagueiro que jogou na Copa de 2014, que eu não posso... Dante. O Dante. É. E o Schweinsteiger, Sebastian Schweinsteiger, teve muita curiosidade, é um cara muito curioso saber por que um cara de cabelo branco está morando na Alemanha, estudando e tal. Pegou meu casaco, jogou no lixo brincando e me deu o casaco dele, que eu tenho até hoje do Bayern, e depois me devolveu, é claro, mas brincaram muito. Eu acho isso interessante. Então, quando veio a Copa de 2014, e quando a coisa da curiosidade com a turma da Bahia, eu falei, poxa, eu vivi isso em 2012, 2013, porque eles criaram uma relação de empatia comigo muito grande, da curiosidade. Por que eu estava lá? Por que eu estava estudando alemão? O que tem a ver os eventos que tem a ver com futebol? Eu achei bem curioso. E aí, quando me falaram que o Sebastian era o cara, o Schweinsteiger era o mais curioso, eu falei, putz, esse cara já era curioso antes, né? Então, eu achei bem interessante a vivência que eu tive dos centros de treinamento da Alemanha, e que só podia dar o que aconteceu em 2014, no nível de excelência com as crianças no futebol. E naquela época ainda não tinha o 7-1, eu fui muito bem recebido como brasileiro, por causa de ser brasileiro, não porque eu joguei, mas como brasileiro, né? Em todos os centros de treinamento. E o Christian, que é o técnico do Freiburg até hoje, uma relação positiva comigo, eu participava das coletivas, né?
Eles deixavam eu lá quietinho ouvindo, né? Não entendia nada o alemão. Hoje a gente já entende um pouco mais, mas na época... Então, é uma curiosidade. Eu achei curioso, André, que o nosso evento da Brooklyn Fest, realizado pela Associação do Brooklyn, com muita coragem, num momento delicado dessa pandemia, que a gente possa fazer uma homenagem a 50 anos de amizade e a valorização da amizade e da questão do futebol, da construção de uma ideologia do que é o futebol, né? Raiz, né? Onde não tem assessor de imprensa, né? Eu acho que o programa Nações da Bola tem essa coisa, né? De juntar o Muricy Ramalho, o Vitor Hugo, o Sérgio Colonese, que jogaram juntos no dente de leite e poder hoje comentar futebol. Então eu acho que eles são o retrato exato da inovação, da empatia e do tempo, como é importante a questão do tempo, e por isso que vocês estão aqui. É isso aí. Muito legal. Eu faço minhas as palavras do Delfino. A gente já vai mais ou menos concluindo a nossa entrevista, mas antes eu quero perguntar a vocês qual foi a cobertura que mais agradou vocês fazerem. Qual foi o melhor dia da Nações da Bola até hoje? Eu vou passar essa pergunta para o Zeca, e depois, se quiser, passar para mim também. Eu tenho a minha ideia. Não estava esperando, mas foi reviver a Copa de 70, juntamente com o nosso parceiro no Rio de Janeiro. Foi montada uma estrutura para, se aqueles mais jovens não vivenciaram, como a gente pôde assistir e torcer, criar um ambiente de 70, que acho que é a Copa que está na cabeça das pessoas, os brasileiros, né, acima de 40, pelo menos, né, de 40 anos. E o pessoal chorou. Ô, louco. Durante a transmissão, porque não sabia, não é que não sabia, se envolveu da forma que nós estamos envolvidos, conseguiu passar essa mensagem, e muitos que estavam ouvindo, a gente tem online contatos, né? E chorando. Falou, meu pai está chorando, meu avô está chorando, o que vocês estão fazendo? Falou, a gente também está chorando, só que não pode, né, mostrar, porque você tem que procurar se conter. Mas na minha infância, eu vivenciei essa transmissão, foi 70. Inclusive com o pessoal não vou citar o nome, né? Foi uma ideia também, junto com um grande profissional da Jovem Pan, e que se materializou, que hoje ele tem... Thiago Oberreich. Thiago Oberreich. Muito legal. Sonhava, e também ele tem especialista, né, Vitor, em Copas do Mundo. Tem um livro agora que está no mercado. Então, tudo convergiu. E isso... Convido a todos, né, a assistir esse vídeo. Está lá disponível. Para que vocês possam se arrepiar igual nós também ficamos. Ali no Nações da Bola. Rapidinho, Vitor, e você, qual foi a cobertura mais marcante? Foi exatamente essa. Agora eu vou explicar assim mais esmiuçadamente, né? O dia 21 de junho, esse ano, 2020, coincidiria com o mesmo domingo de 21 de junho de 1970. Olha. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para, né, que essa data não passe em branco. Aí o Thiago Oberreich foi entrevistado por nós alguns dias antes desse grande dia, de 21 de junho. Aí eu falei, Thiago, você comentaria para a gente? A Jovem Pan te liberaria? Eu falei, não tem problema, pode ficar tranquilo, não preciso nem pedir para a Jovem Pan. Só que aconteceu que no dia do evento, ele foi escalado. Ele teve o plantão. Uhum. Puxa, nós sentimos bastante, né? Porque seria uma coisa sensacional, ainda mais ele que estava com o seu livro já pronto e não pôde lançar por causa da pandemia. E foi lançado agora online, né? Aí nós fizemos a transmissão e foi basicamente assim. Peguei esse amigo que é do Rio de Janeiro, que tem uma web rádio, ele narrou o jogo, né? As imagens não podem aparecer no YouTube, lógico, por direitos autorais, mas a gente, via Hangouts, mostrava as imagens só para nós que participávamos da transmissão. E com o vídeo passando, ele narrando, como se fosse no México, no estádio, no dia, na hora do jogo. Foi uma coisa que emocionou tanto a gente, mas tanto, que é verdade. Eu chorei. O Colonese, que estava no comentário, também chorou. Ele recebeu o narrador, chama Christian Gama. Chorou? Chorou também, narrando os gols do Brasil. E nós fizemos como se fosse naquele dia, naquela hora, como se nós estivéssemos
lá no México. Foi uma coisa maravilhosa que a gente ainda pretende reviver. E o próprio Thiago Berraz falou, se vocês quiserem fazer um outro evento com o Brasil em campo, numa decisão, uma outra Copa, contem comigo. Então foi uma coisa sensacional que não dá para apagar da memória. Maravilha, muito legal saber. Luiz Delfino, vamos concluir aqui um dia de muitas atrações, muito aprendizado. Muito obrigado, viu, Delfino? Olha, eu queria só deixar que a Associação do Brooklyn tenha coragem de realizar esse evento em nome da Márcia Dijanikian, que é a presidente da Associação do Brooklyn. Agradecer a equipe e todo mundo que está participando aí. E é dizer que amanhã também tem mais. E agradecer, amanhã também tem outra entrevista com Nações da Bola, às 17 horas. Então, agradecer e vamos junto no domingo aí de novo, Nações da Bola. E é isso aí. Brooklyn Fest Virtual 2020. Isso aí, acessem lá o Nações da Bola no YouTube. Vitor Hugo e Zeca Rodrigues, muitíssimo obrigado, viu? Bom, eu agradeço e como você falou, youtube.com/Nações da Bola, youtube.com/Nações da Bola, para quem se interessar, assistir. Fizemos entrevistas com Rivelino, Muricy, Milton Cruz, Dario Pereira, e aí as pessoas podem pensar, poxa, mas só jogadores da antiga? Não, é porque os atuais você tem que passar pelo assessor de imprensa. Eita, eu sei como é isso, viu? Obrigado também, viu, Zeca? Então, boa noite, agradeço o convite, eu me sinto lisonjeado e também agradecer o convite do Delfino. Só para finalizar, quando nós estávamos idealizando, materializar o canal, nós tínhamos que escolher as cores, que são essas cores. É interessante isso aí. Nós não somos torcedores, nós somos procurando ser profissional, transmitir aquilo que a gente assiste. Cada um tem seu clube, mas o Nações da Bola não tem um clube específico, são todas equipes. Escolhemos essa cor. Por coincidência, Vitor, foi um profissional da imprensa, né, da Rede TV, né? Falou, vocês torcem para... Borussia Dortmund. Amarelo e preto. O Fernando Fontana, que ele está falando, que é da Rede TV, que também foi entrevistado não foi, por nós. A intenção era ser isento, mas não deu isenção e estamos no evento de vocês. Maravilha. Grande papo com o pessoal do Nações da Bola. A gente finaliza por aqui esta noite do Brooklyn Fest, feito agora em maneira virtual 2020. Amanhã tem mais. Valeu, pessoal. Fique conosco.